Então tá, pessoas, eu sou o professor Rogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, galera, nosso papo aqui hoje vai ser sobre ligações covalentes. Então, primeiro, vamos ver o que? Um conceito de ligação covalente. O que é ligação covalente? Bom, a ligação covalente ocorre quando um par de elétrons é compartilhado por dois átomos, sendo um elétron de cada átomo que está participando da minha ligação. Beleza? Essas ligações covalentes, elas podem ocorrer entre quem? Entre ametal a metal, entre ametal e hidrogênio ou entre hidrogênio e hidrogênio. Eu tenho que saber quem são os ametais, né, para conseguir perceber quando eu tenho uma ligação covalente ou uma ligação iônica, enfim, eu preciso identificar isso lá na tabela periódica. Aí eu coloco como exemplo uma ligação cloro-cloro, né, ou seja, uma ligação do gás cloro, certo? Cl2. O que dá para perceber ali? Dá para perceber o seguinte, que eu tenho os dois átomos de cloro e cada um deles tem 7 elétrons na camada de valência, certo? E eles precisam adquirir estabilidade ficando com 8 elétrons na camada de valência. Então, para que isso aconteça, vocês vão ver que logo na figura abaixo eu tenho o quê? Eu tenho o compartilhamento entre os dois elétrons. Um elétron pertencente ao cloro da esquerda e o outro elétron pertencente ao cloro da direita. Então, quando eu vou fazer a contagem dos elétrons de camada de valência, eu vou contar 7 elétrons da camada de valência do cloro da esquerda e mais um elétron de valência da camada do cloro da direita. Assim como eu vou contar 7 elétrons na camada de valência do cloro da direita, mais um elétron, que ficou no compartilhamento, do cloro, né, da esquerda, da sua camada de valência. Certo? Então eu sempre tenho que perceber essa questão do compartilhamento, certo? E o compartilhamento, ele é entre um elétron de cada átomo envolvido na ligação. Essas ligações covalentes, elas podem ser simples, dupla ou tripla. Então, na ligação simples, assim como tem o exemplo do cloro, eu tenho o quê? Eu tenho o compartilhamento entre um elétron de cada elemento. Na ligação dupla, eu tenho um compartilhamento de 2 elétrons de cada elemento. E na ligação tripla, eu tenho um compartilhamento de 3 elétrons de cada elemento. Vejam que logo abaixo eu coloco outros exemplos, como da água, do CO2 e do NH3. Então, para mostrar o quê? Que, na realidade, muitas vezes eu tenho 2 compartilhamentos, certo? Só que eles não estão atuando entre os mesmos átomos, ou seja, eu tenho um compartilhamento entre o hidrogênio da esquerda e o oxigênio, o hidrogênio da direita e o oxigênio, ou seja, eu tenho 2 compartilhamentos, mas aí eu não estou formando uma ligação dupla, e sim eu estou formando 2 ligações do tipo simples. Já no CO2 eu tenho o quê? 2 compartilhamentos entre um oxigênio e o carbono e mais 2 compartilhamentos entre o outro oxigênio e o carbono. Aí eu tenho 2 ligações do tipo dupla. Então nunca confundam, né, ligação tripla com 3 ligações simples ou uma ligação dupla com 2 ligações simples, certo? Percebam que eu consigo verificar isso identificando como essas ligações estão acontecendo, certo? Eu consigo também demonstrar as ligações covalentes, né, através de quê? Da fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, da fórmula estrutural e da fórmula molecular. A fórmula eletrônica ou de Lewis é quando eu faço o seguinte, eu faço através de bolinha ou de xizinho, enfim, representando os elétrons de camada de valência de cada átomo, né, para fazer as suas ligações, certo? Já na fórmula estrutural, esses compartilhamentos eu represento eles através de traços, tá? E na fórmula molecular é quando eu indico quantos átomos eu tenho de cada espécie na minha ligação, beleza? Ainda dentro da ligação covalente, eu também tenho o que a gente chama de ligação covalente dativa ou coordenada. O que são essas ligações covalentes dativa ou coordenada? São as ligações que ocorrem através de um empréstimo de um par de elétrons, certo? Então ali eu coloco um exemplo do O3, do ozônio, certo? Então olha só, primeiro eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu faço as ligações do tipo covalente comum, ou seja, eu faço aquela dupla ligação. Só que dá para perceber que um oxigênio ainda
ele ia ficar instável, ou seja, ele não ia ter os 8 elétrons na camada de valência. Então, o que se faz? Se faz o empréstimo de um par de elétron para esse oxigênio. Então, entenda o seguinte, que o empréstimo é feito, mas ele continua contando para o átomo do qual ele saiu, certo? Então, não é compartilhamento, é empréstimo de par de elétron, certo? O compartilhamento eu conto para os dois, o empréstimo eu conto separadamente, para um e para o outro, beleza? Detalhe muito importante, para que eu faça as ligações do tipo covalente dativa, tá? Primeiro, eu tenho que esgotar todas as possibilidades de ligação tipo covalente comum, certo, galera? Bom, dentro ainda das ligações covalentes, eu posso ter uma ligação covalente do tipo apolar e uma ligação do tipo covalente polar. O que isso significa? Ligação covalente do tipo apolar é quando os átomos envolvidos na minha ligação possuem a mesma eletronegatividade, ou seja, não tem diferença de eletronegatividade porque eles são iguais. Dessa forma, eu tenho uma ligação covalente do tipo apolar. Então ali eu coloco como exemplo o H2, o Cl2, o F2, ou seja, são exemplos de moléculas compostas pelo mesmo tipo de átomo, certo? Já na ligação do tipo covalente apolar, essas moléculas são formadas por átomos diferentes. Se os átomos são diferentes, a eletronegatividade também é diferente. Se a eletronegatividade for diferente, a minha ligação é configurada como covalente do tipo polar, beleza? E as propriedades, quais são as propriedades das ligações tipo covalente? Bom, tem algumas propriedades. Então, olha só, na natureza, esses compostos se apresentam na forma sólida, líquida ou gasosa, possuem baixos pontos de fusão e de ebulição, certo? Eles são maus condutores de eletricidade quando dissolvidos ou em ponto de fusão, aí com exceção para o grafite, tá? São bons isolantes térmicos e elétricos, tá? E muitos compostos covalentes, em especial os compostos orgânicos, né? Eles são inflamáveis. Por quê? Porque a presença do átomo de carbono e hidrogênio, que se combinam com oxigênio em alta temperatura, faz com que eles queimem ao receber esse calor, certo? Beleza, galera? Então, olha só, não te esquece, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até a próxima!